Olá! Seja bem-vindo ao canal Relato das Sombras. Nem sempre o amor é puro. Às vezes ele nasce da inveja, da obsessão e da traição. O preço do desejo proibido. Se prepare, porque esse relato vai mexer com você até o último segundo. Eu nunca pensei que uma simples história de amor pudesse se transformar em algo tão sombrio, tão pesado, a ponto de consumir não apenas a vida de quem a viveu, mas também de todos ao redor. Essa não é apenas uma narrativa sobre paixão e traição, mas sobre como o desejo mal direcionado pode abrir portas que deveriam permanecer para sempre fechadas. Tudo começou em uma pequena cidade do interior, daquelas onde todos se conhecem, onde segredos raramente permanecem escondidos, mas onde, ironicamente, certas verdades conseguem se camuflar por décadas. Ali vivia Helena, uma mulher de beleza incomum, com olhos escuros que pareciam guardar segredos ancestrais e uma presença que chamava a atenção onde quer que fosse. Mas o que mais impressionava não era sua aparência, e sim sua determinação. Um traço que a fazia enfrentar a vida de frente, sem se curvar aos padrões daquela sociedade conservadora. Helena se apaixonou por Arthur, um rapaz igualmente decidido, trabalhador, filho de uma família tradicional. Eles viveram um amor intenso, do tipo que faz o coração bater rápido só de ouvir o nome do outro, do tipo que parecia destinado a resistir a qualquer tempestade. Mas o destino, sempre cruel e imprevisível, colocou em seu caminho uma sombra, que mudaria tudo. Isadora, melhor amiga de Helena desde a infância. Isadora nunca aceitara viver à sombra de Helena. Sempre a invejara em silêncio. A beleza, a inteligência, a capacidade de conquistar corações sem esforço. Enquanto Helena brilhava, Isadora permanecia nos bastidores, sempre a coadjuvante da vida que gostaria de ter. E quando Arthur apareceu, despertando nela uma paixão silenciosa, a inveja se transformou em algo mais corrosivo, mais sombrio. Arthur, é verdade, nunca deu sinais de se interessar por Isadora. Para ele, ela não passava de amiga da mulher, que amava. Mas a rejeição não declarada foi o estopim de um desejo oculto, e Isadora começou a alimentar dentro de si um ódio crescente. Aos poucos, aquele sentimento se tornou uma obsessão. Se ela não poderia ter Arthur, faria com que Helena também não o tivesse. No começo, foram pequenas armadilhas emocionais, mentiras sussurradas, fofocas cuidadosamente plantadas, insinuações que colocavam dúvidas na mente de Helena. Mas nada parecia abalar de fato o casal. Foi então que Isadora tomou uma decisão que selaria não apenas o seu destino, mas o de todos os envolvidos. Procurou uma mulher que vivia nas margens da cidade, conhecida por seus trabalhos de magia negra. Dona Marilda, como era chamada, era temida e respeitada ao mesmo tempo. Falava-se que tinha pactos com forças que não deveriam ser nomeadas, que podia destruir famílias inteiras apenas com um ritual, e que seus favores nunca eram gratuitos. Isadora chegou até ela numa noite chuvosa, tomada pela raiva e pelo desespero. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, implorou que Marilda a ajudasse a separar Helena de Arthur. Marilda ouviu em silêncio, os olhos fixos em Isadora como se pudesse enxergar dentro dela, atravessando a pele e tocando diretamente sua alma. Depois de um longo silêncio, falou: "Você tem certeza do que pede? O preço não será pequeno. Uma vez iniciado, não há volta." Isadora, cega pelo ódio e pela inveja, respondeu sem hesitar: "Eu pago o que for preciso. Só quero que ela sofra."
Marilda sorriu de canto, um sorriso frio que não tinha nada de humano, e começou a preparar o ritual. Velas negras foram acesas. Uma faca antiga foi colocada no centro do altar, junto com fios de cabelo que Isadora havia roubado de Helena. O ar ficou pesado, denso, e um cheiro de enxofre tomou o ambiente. As palavras proferidas naquela noite não foram humanas. Isadora sentiu calafrios percorrerem sua espinha, como se mãos invisíveis a tocassem, como se algo tivesse acordado, no silêncio daquela casa. Ao final, Marilda lhe entregou um objeto envolto em pano vermelho. Leve isso até a porta da casa dela e deixe lá. O resto será feito. Isadora saiu com o embrulho apertado contra o peito, sentindo que algo escuro já havia começado a se mover ao seu redor. Nos dias seguintes, Helena começou a mudar. Pesadelos horríveis a assombravam todas as noites. Sonhava, com vultos, com risos perversos, com Arthur se afastando enquanto sombras a arrastavam para algum lugar escuro. Seu corpo começou a definhar. Sua energia parecia drenada. Arthur, desesperado, não sabia o que fazer. Procurou médicos, curandeiros, mas nada adiantava. Era como se uma força invisível estivesse sugando a vida de Helena pouco a pouco. Isadora, por outro lado, assistia a tudo com um prazer silencioso. Mas o que ela não sabia é que os pactos feitos com as trevas nunca se limitam ao pedido inicial. Eles sempre cobram mais, sempre deixam marcas. E logo, a própria Isadora começou a sentir os efeitos. Passou a ouvir vozes à noite, vozes que a chamavam pelo nome, que sussurravam em seus ouvidos quando estava sozinha. Espelhos refletiam seu rosto deformado por segundos antes de voltarem ao normal. Ela havia aberto uma porta, e agora não tinha como fechá-la. A vida do trio entrou em um ciclo de dor e destruição. Helena, cada vez mais debilitada, lutava para manter-se de pé, enquanto Arthur via seu amor morrer aos poucos sem entender a razão. E Isadora, tomada pela própria culpa e pelo peso do pacto, começava a ser consumida por dentro. Mas o preço ainda não estava totalmente cobrado. Eu não sabia mais onde terminava a minha sanidade e onde começava a loucura que me consumia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela, o sorriso que me traía, o olhar que me enganava. Mariana já não era apenas uma lembrança. Era uma ferida aberta que latejava noite e dia. E a cada batida do meu coração, sangrava mais. O pior era sentir que, mesmo depois de tudo, eu ainda a queria de volta. Eu a amava com a mesma intensidade com que a odiava. Esse conflito foi o que me levou a tomar decisões que hoje, olhando para trás, percebo terem sido o princípio do meu fim. Comecei a procurar respostas onde não deveria. Primeiro, em rezas desesperadas, em promessas a santos que nunca cumpri. Depois, em lugares escuros, onde velas negras iluminavam rostos cobertos por sombras. Um amigo me levou a uma mulher conhecida na cidade como Dona Celina. Ela dizia enxergar. Além do véu da realidade, conversava com entidades que ninguém ousava nomear. Entrei em sua casa numa noite chuvosa, o coração disparado, e mal cruzei a porta já senti o cheiro de incenso queimado misturado ao de sangue fresco. Era sufocante. Ela me olhou nos olhos e disse sem que eu abrisse a boca: "Você quer ela de volta. Quer que sinta a dor que lhe causou. Mas o preço é alto e, uma vez aceito, não há volta. Minha razão deveria ter me feito correr dali. Mas o ódio é um combustível ardente?" Respondi que sim, sem hesitar. Ela me entregou um punhal enferrujado e um frasco de vidro com um líquido escuro. Mandou que eu fosse até a encruzilhada na meia-noite seguinte,
chamasse o nome de Mariana e oferecesse algumas gotas do meu próprio sangue àquilo que responderia. Ri de nervoso, achando que seria apenas um teatro. Mas na madrugada, ao cumprir cada instrução, senti o ar ficar mais pesado, os sons da noite silenciarem, e uma voz que não vinha de lugar algum sussurrou atrás de mim. O que você deseja? Tem um preço. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O punhal escorregou da minha mão, e mesmo assim, obedeci. Cortei a palma. Deixei o sangue escorrer sobre a terra molhada. Pronunciei o nome dela, e no instante seguinte, vi sua figura surgir na escuridão. Não era Mariana em carne, mas uma sombra deformada com seus traços. Ela chorava, se contorcia, e em seguida ria, zombando de mim. Eu havia aberto a porta. Naquela noite, o vínculo foi selado. Dias depois, Mariana começou a definhar. Ficou pálida, doente. Seus olhos fundos como se não dormisse há semanas. Ela dizia que sonhava comigo, que sentia minha presença mesmo quando estava com o outro. Eu, por dentro, vibrava. Queria vingança e estava vendo com os próprios olhos. Mas o que eu não percebia era que, a cada vez que ela se enfraquecia, algo dentro de mim também se perdia. O espelho começou a me mostrar diferente. Olheiras profundas, a pele acinzentada, o olhar apagado. O pacto não afetava só a vítima, mas também quem o invocou. Dona Celina me alertou quando voltei a procurá-la. Disse que o espírito que respondera não era apenas um servo, mas um cobrador, que estava se alimentando tanto de Mariana quanto de mim. Eu ri, disse que aguentava qualquer coisa, que o que importava era vê-la sofrer. Era arrancar dela a mesma dor que me causou. Mas a mulher apenas balançou a cabeça e falou baixinho. Você não sabe o abismo que abriu. E ela tinha razão. As semanas seguintes foram um tormento. Mariana piorava, e eu via sombras em todos os cantos da minha casa. Às vezes, acordava de madrugada com a sensação de mãos me segurando, me puxando para fora do corpo. Escutava vozes me chamando, rindo de mim. Me viro e me mexo, mas não escapo do peso que me oprime o peito. Até que uma noite, Mariana morreu, e junto com sua morte, o pacto mostrou sua verdadeira face. No enterro, vi sua mãe me olhar com um ódio silencioso, como se soubesse que eu tinha culpa. Eu tentava não demonstrar, mas dentro de mim havia um vazio imenso. Pensei que, com ela fora do caminho, eu teria paz. Mas a paz nunca veio. Pelo contrário. A cada noite, ouvia batidas em minha porta. Vultos atravessavam o quarto, e o reflexo, no espelho, já não me seguia como deveria. Até que, numa madrugada, despertei com Mariana sentada ao pé da minha cama. Seus olhos eram buracos negros. Seu corpo... O desespero tomou conta de mim. Corri até a Dona Celina. Implorei que quebrasse o que havia feito. Mas ela, com o rosto pesado, disse que já não podia. Que o espírito que eu invoquei não devolvia nada sem cobrar. Que se eu quisesse escapar, teria de oferecer outra vida em troca. Meu coração quase explodiu. O ciclo nunca teria fim. Eu havia me condenado, e a cada escolha apenas aprofundava a própria cova. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa para Júlia. Depois da queda súbita de saúde de Henrique e da atmosfera pesada que tomou a casa, ela começou a sentir o peso de suas escolhas. O feitiço que buscara com tanta sede de vingança parecia agora se voltar contra ela. As noites já não traziam descanso. Sonhos perturbadores a visitavam, mostrando imagens de sangue, gritos e sombras rindo de sua dor. Cada despertar era seguido de suor frio e um aperto no peito, como se estivesse sendo observada de algum ponto invisível do quarto. Henrique, por sua vez,
definhava a olhos vistos. Seus olhos perderam o brilho. O corpo parecia frágil, como se fosse consumido por dentro. Ele olhava para Júlia com uma mistura de medo e rancor, e aquilo a destruía lentamente. A família dele, desconfiada, começou a acusá-la, cochichando pelas esquinas da cidade que ela havia feito alguma coisa para que a vida de Henrique tivesse tomado aquele rumo tão sombrio. Júlia negava, mas em seu íntimo, o arrependimento já germinava, ainda que não tivesse coragem de assumir a culpa. Foi numa dessas noites, quando o vento soprava forte contra as janelas e a vela sobre a mesa tremia como se fosse apagar, que Júlia ouviu pela primeira vez a voz. Uma voz rouca, grave, que parecia sair de dentro das paredes, dos móveis, do ar que ela respirava. O preço ainda não foi pago por inteiro. O coração de Júlia disparou. O som não era humano, mas também não era como os ecos que surgiam em seus pesadelos. Era real, presente, e parecia sussurrar diretamente em seu ouvido, como uma ameaça inevitável. Ela tentou rezar, tentou buscar algum consolo no pouco de fé que restava, mas a sensação só aumentava. As sombras se alongavam pelos cantos da casa, criando formas humanas que pareciam observá-la, imóveis, mas famintas. Com o tempo, Júlia percebeu que não era apenas ela que sofria. Pessoas próximas começaram a se afastar. Negócios deram errado, e até os vizinhos mais chegados passaram a atravessar a rua para não cruzar com seu olhar. O peso da energia que ela havia invocado contaminava tudo. Era como se uma teia tivesse se formado, e todos que entravam em contato com ela eram, de alguma forma, enredados na mesma maldição. E ainda assim, mesmo diante de tudo isso, uma parte de Júlia se recusava a aceitar o erro. A inveja, o orgulho ferido, a sensação de que Henrique merecia pagar, ainda a acompanhavam como uma chama que não se apagava. Esse conflito interno só alimentava ainda mais a presença que agora a cercava noite e dia. O espírito, ou entidade, seja lá o que fosse, que havia aceitado sua súplica, cobrava o preço e o cobraria até o último fôlego. As noites tornaram-se cada vez mais insuportáveis. Júlia mal conseguia dormir, mas mesmo acordada sentia a presença, invisível ao seu redor, pairando sobre sua pele como mãos frias e pesadas. O espírito que ela invocara, ou talvez os espíritos que despertara, não se contentavam com sua agonia, queriam mais. Cada suspiro seu, cada batida de coração, era percebida, absorvida, manipulada. Ela se via caminhando pela casa, tentando manter algum senso de normalidade, mas os objetos começaram a se mover sozinhos. Portas batiam com violência, vidros estalavam, e sombras se alongavam pelos cantos, observando, esperando o momento certo para se manifestar de forma mais direta. Henrique, por sua vez, piorava a olhos vistos. Suas energias se esvaíam, e ele passava longos períodos olhando fixamente para o nada, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia enxergar. Em uma ocasião, acordei no meio da noite e o encontrei parado no corredor, murmurando palavras incompreensíveis. Os olhos, vermelhos e brilhantes, era como se o feitiço que Júlia havia pedido tivesse cruzado limites. Agora, ele também estava preso em uma dimensão invisível, sendo lentamente consumido. A sensação de desespero em Júlia se transformou em terror absoluto quando ela percebeu que o espírito não se limitava apenas a Henrique. Amigos, colegas de trabalho, até vizinhos começaram a relatar acontecimentos estranhos. Objetos caindo sem explicação,
Vozes sussurrando nomes durante a madrugada, vultos passando pelos corredores quando ninguém estava em casa. Cada pessoa, tocada por essa energia, carregava marcas físicas e psicológicas, e Júlia sentia, dia após dia, que sua própria alma estava sendo drenada. Foi nesse ponto que Dona Celina reapareceu. Ela disse que o ritual que Júlia havia pedido não era algo simples de desfazer. A magia negra, quando aceita, cria vínculos que se estendem além da compreensão humana. Cada ação tomada no passado retornava multiplicada em sofrimento. A velha tentou explicar. Júlia, você abriu portas que não deveriam ser abertas. O espírito que você invocou não devolve nada sem cobrar. E o pior, ele aprende a se alimentar da dor que você sente e da dor que inflige aos outros. Júlia percebeu que havia se tornado uma prisioneira de seus próprios desejos. O orgulho e a inveja que a haviam levado até aquele ponto agora se transformavam em correntes que a impediam de respirar. Cada tentativa de se afastar do que havia feito parecia mais difícil. O peso da culpa misturava-se com o medo, e ela passou a ouvir constantemente a voz rouca do espírito, murmurando seu nome e lembrando-a de que nada poderia ser apagado. Uma noite especialmente sombria, Júlia viu o espírito de Henrique flutuar diante de seus olhos. Ele não era mais o homem que ela conhecia, mas uma sombra translúcida com os traços distorcidos, os olhos fixos nela e a voz ecoando de forma aterradora. O preço ainda não foi pago. O coração de Júlia parou. Ela percebeu que o feitiço havia se voltado contra ela de forma irreversível. Cada lágrima que derramava, cada soluço que escapava, alimentava aquela presença maligna. Toda a sua vida havia se tornado um campo de batalha invisível, e cada escolha que pensava ter feito com liberdade era, na verdade, um passo a mais na armadilha que ela mesma montara. A energia ao redor da casa mudou. As paredes pareciam pulsar, o ar ficou denso e pesado, e as sombras começaram a se mover com vontade própria. O espírito que ela invocara agora se manifestava com formas humanas grotescas, mas reconhecíveis. Vultos de pessoas que haviam cruzado seu caminho, rostos de amigos, familiares, todos distorcidos em expressões de dor e ódio. O terror era absoluto. Júlia percebeu que o pacto que ela buscara para controlar o amor e a vida dos outros havia se tornado um monstro que ninguém mais poderia domar. E nesse ponto, a lição mais cruel se revelou. A magia negra não poupa ninguém. Nem o alvo da inveja, nem aquele que procura o poder para ferir. Cada ato de malícia, cada desejo sombrio, cada impulso egoísta gera uma corrente que retorna multiplicada, transformando a própria vida em um tormento interminável. Júlia não era mais a mesma. Henrique não era mais humano. A própria cidade parecia sentir o peso daquela energia. Tudo e todos haviam sido tocados. As semanas se transformaram em meses, e a casa de Júlia tornou-se um verdadeiro inferno. O espírito que ela invocara, ou as múltiplas presenças que agora se alimentavam da energia que havia liberado, já não se limitava a sombras ou sussurros. Às vezes, apareciam como vultos completos, com formas humanas, mas sempre distorcidas, com olhos negros e bocas que sussurravam palavras impossíveis de decifrar. O ar ficava pesado, como se cada respiração exigisse esforço, e cada passo pela casa fazia o chão parecer mais profundo, mais inclinado, como se estivesse sendo puxada para um abismo invisível. Henrique, ou o que restava dele, estava quase irreconhecível. Sua pele tornara-se acinzentada, seus olhos vazios e cheios de dor, e a voz que escapava de sua boca
era um eco do homem que antes amava Júlia. Uma noite, o vi parado diante do espelho, encarando seu próprio reflexo. E comecei a perceber que ele não era o único preso naquela dimensão de tormento. A cada ato de inveja ou malícia de Júlia, o espírito que ela invocara se fortalecia, trazendo para o mundo físico fragmentos de sofrimento que antes existiam apenas no plano espiritual. A própria Júlia começou a perder contato com a realidade. Sentia-se como se seu corpo estivesse sendo controlado por mãos invisíveis, como se seus pensamentos não fossem seus. Cada vez que tentava dormir, pesadelos a devoravam, mostrando cenas em que Henrique morria de formas cada vez mais grotescas, e ela se via impotente para impedir. E pior, a presença que surgia com cada ritual de Isadora, agora também envolvida, mesmo sem saber, se alimentava da culpa e do medo, criando uma corrente invisível que ninguém podia quebrar. Isadora, por sua vez, começou a sentir o retorno de seu próprio ódio e inveja. O feitiço que ela solicitara a Dona Marilda não apenas atingira Helena e Henrique, mas também criara uma reação em cadeia. Cada noite, vozes sussurravam seu nome, reflexos deformavam seu rosto e sombras dançavam pelos cantos de sua casa, lembrando-a de que não existe pacto com as trevas sem pagamento. A magia que julgara controlar agora a controlava, e a cada tentativa de escapar, era arrastada para o mesmo abismo que Júlia e Henrique enfrentavam. O ápice do tormento ocorreu numa madrugada em que a tempestade fora tão intensa que parecia querer lavar o mundo. A chuva batia nas janelas como se quisesse quebrá-las. O vento arrancava portas de seus batentes e o chão da casa trepidava com uma força sobrenatural. Júlia, em desespero absoluto, viu Henrique cair de joelhos no centro da sala. A pele, coberta de marcas negras que se moviam como serpentes, e os olhos completamente escuros, como se a própria alma tivesse sido arrancada. O espírito sussurrou seu nome, e sua voz misturava raiva, dor e desprezo. O preço, agora é completo. Nesse instante, Júlia entendeu que não havia retorno. A energia que libertara, a inveja que permitira crescer, cada ato egoísta e cada desejo de vingança tinham culminado em uma fúria que ultrapassava qualquer compreensão humana. O espírito a puxou para um canto da sala, e ela sentiu como se cada célula do seu corpo fosse drenada, não apenas de energia, mas de essência. Ela gritou, mas o som se perdeu no vento que rugia e na chuva que quebrava as janelas. Isadora, ao mesmo tempo, experimentava uma realidade paralela. Vultos surgiam diante dela, gritos penetravam sua mente, e cada tentativa de se proteger só aprofundava seu sofrimento. O que havia começado como um plano de vingança agora se voltava contra todas as partes envolvidas, transformando suas vidas em um verdadeiro purgatório. No auge do tormento, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa, branca e pura, começou a cortar a escuridão da casa. Uma energia quente e acolhedora penetrou as paredes, os móveis e os corpos atormentados. As vozes do espírito maligno se tornaram gritos de raiva, e as sombras recuaram, contorcidas e enlouquecidas. Entidades de luz, com nomes que ainda ecoam na memória de Júlia, Aramiel, Sariel, Ezequiel, apareceram, envoltas em brilho e força, e começaram a confrontar as presenças sombrias. O confronto foi avassalador. A casa parecia viver, cada parede tremia, cada objeto voava pelo ar. O espírito que Júlia invocara, nutrido pela inveja e pela malícia, resistia, mas a força da luz era inegável. Cada tentativa de escapar, de se proteger, era bloqueada. E então, com um último grito ensurdecedor,
o espírito foi arrancado, destroçado pela energia que não conhecia a escuridão. Quando a luz se dissipou, a casa estava em silêncio absoluto. Júlia, caída no chão, sentiu pela primeira vez em meses o alívio da respiração própria, mesmo que com um corpo marcado pelo sofrimento. Henrique, embora vivo, não era mais o mesmo. Seu espírito carregava cicatrizes invisíveis, lembranças que jamais seriam apagadas. E Isadora, em sua casa, sentiu que o eco de seus atos ainda reverberava, lembrando-a de que a inveja e a ambição cega cobram o preço mais alto. A lição ficou gravada, como uma tatuagem na alma de todos nós. Mexer com forças que não compreendemos, tentar manipular o amor e o destino de outros, invocar o mal em nome do desejo, sempre tem um preço. E quase sempre é maior do que podemos suportar. Cada ato, cada escolha, cada palavra carregava uma consequência que se estenderia muito além do que imaginávamos. E assim terminou, não com uma vingança completa, mas com a lembrança de que a escuridão não perdoa, a luz corrige, e a vida, daqueles que ousam brincar com forças invisíveis, nunca mais será a mesma. Se você chegou até aqui, sabe que nem tudo que parece amor é puro, que inveja, traição e a busca por poder têm um preço que pode consumir vidas inteiras. Histórias como essa nos lembram que a escuridão existe e que cada escolha tem consequências que ultrapassam nossa compreensão. Se você sentiu o peso desta narrativa, deixe seu like para que mais pessoas conheçam esses relatos intensos. Se inscreva no canal Relatos das Sombras para não perder nenhuma história sombria. E compartilhe este vídeo com quem gosta de sentir o arrepio da verdade que ninguém quer contar. E lembre-se, nem sempre podemos controlar o que despertamos, mas podemos aprender a respeitar o poder que existe além do que vemos. Até a próxima história. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.